Olá, Shalom. Eu sou o pastor Rui Nascimento e estou aqui mais uma vez para trazer para você uma análise, um estudo, uma meditação em cima da porção 19 do Novo Testamento. Essa porção que eu escolhi, que eu dividi o Novo Testamento em 54 porções, em 54 paraxás, como se fala para as paraxás, as porções do Antigo Testamento. Eu fiz um vídeo só para explicar isso. Se você ainda não sabe o que é isso, então você pode ver esse vídeo, o que são as porções, o que são as paraxás. Então, hoje essa porção 19ª do Novo Testamento tem início no primeiro capítulo de João. Ele vai até o versículo 22 do capítulo 3 de João. Diria eu que esta porção é talvez a mais rica de todas as porções do Novo Testamento. O Evangelho de João é o evangelho mais, no meu entendimento, e por isso eu escrevi esse livro, Roma ou Jerusalém, você decide. Esse livro, ele tem cerca de 400 páginas e tem todos os versículos de João, versículo a versículo, explicados, revelados e interpretados à luz da visão hebraica. Neste livro você encontra toda a explicação, absolutamente toda a explicação do que é a visão hebraica do Evangelho de João. Essa porção 19, esses primeiros 3 capítulos do Evangelho de João, eu separei no Antigo Testamento para você ler, ou na Antiga Aliança, para você ler passagens que se reportam a essa porção que eu escolhi, a porção 19ª. As passagens do Antigo Testamento estão em Gênesis, capítulo 1, Números 21, Deuteronômio 18, Salmos 33 e Malaquias 4. Eu vou analisar só um pouquinho, porque me parece que é de fundamental importância para os evangélicos, os religiosos, os crentes, entenderem isto, porque se não entenderem isto, vão passar ao lado de uma carreira muito, muito bonita. É o capítulo 3, onde nós temos um homem que é Nacdimon, ou Nicodemos, aquele que é elevado sobre o povo, é alguém que estava na cabeça, na liderança. Ele era um dos líderes, e por isso está escrito um dos principais dos judeus, um dos principais, um líder. Aquele que era exaltado sobre o povo, aquele que estava acima do povo. Tem o povo e depois tem aqueles que estão acima. Nacdimon significa isso mesmo. Aquele que está acima, aquele que é líder. Ele foi de noite para não ser visto, porque tinha muita vergonha, provavelmente. E ele foi de noite à procura do Senhor Yeshua. E quando o encontrou logo assim com uma entrada bem daquelas de massagear o ego de qualquer um. Mestre, sabemos que és um homem de Deus, porque se não fosses, não poderias fazer os sinais que fazes se Deus não fosse contigo. E Yeshua olhou para ele e viu ali alguém que ia se converter. E Yeshua viu ali alguém que iria segui-lo. E Yeshua viu alguém que tinha um desejo real de conhecê-lo, mas que, devido ao sistema onde ele vivia, pelas funções que ele desempenhava, ele tinha medo de se expor. Acontece muitas vezes isso até com aqueles que já são crentes. Chegam em determinadas festas, em determinados lugares e têm medo de falar de Yeshua HaMashiach, têm medo de falar de Jesus, têm medo de falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel por uma simples razão. E essa razão eu vou falar para você ao longo desse vídeo, mas mais adiante. Nacdimon tinha um desejo, ele queria também fazer aqueles sinais que Yeshua fazia, porque afinal de contas ele dizia e pensava para si mesmo, creio eu sou líder deste povo, eu sou mestre
Porque Yeshua revela-nos mais adiante, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas, tu ensinas a lei, tu ensinas a palavra do meu Pai e tu não sabes essas coisas, Nicodemos. Então, Yeshua está questionando ele e está dizendo, imagina como é que está esse povo que tu estás ensinando. E assim estão as igrejas de hoje. Tem muitos líderes por aí que não sabem o que estão falando. Imagina como é que anda aquelas ovelhinhas que estão comendo essa graminha seca. O que acontece é que Yeshua lhe respondeu de uma maneira a quebrar toda a possibilidade de vaidades que existisse nele, porque não existia. Para que Nicodemos soubesse que ele não tinha vaidade sobre aquilo, ele disse: olha, Nicodemos, em verdade eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, eu tenho 28 anos de evangelho. Eu preguei em centenas de igrejas. Eu já levei o evangelho em vários países. O último, onde eu estive o ano passado, foi na Suíça, onde eu ganhei almas para Jesus Cristo. Mas o que eu digo para vocês é que eu não estava ali para me divertir, eu não estava ali para aproveitar o momento, eu estava ali para aproveitar o momento para o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar, porque tem pessoas que dizem, se o momento for oportuno, eu tenho que ter cuidado, não tem não. Para falar de Jesus você tem tempo, todo o tempo. Para falar de salvação e vida eterna, nós temos as portas escancaradas todo o tempo das nossas vidas. Então, o que acontece é que a grande maioria que eu conheci não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Não há poder nenhum neles, não há unção nenhuma neles, não há nada, só há intelecto. Tenho até alguns amigos, pastores e gente boa, gente com bons princípios, gente cheia de boas intenções, gente que quer melhorar as suas próprias vidas e as vidas dos outros, mas que nunca nasceram de novo e não podem ver, não conseguem ver o reino de Deus. E isto não sou eu que afirmo, é Yeshua quem afirma. E então inventam por aí uma série de coisas, escola de profetas, unção das vestes, correntes para a prosperidade, 7 semanas de bênção. Tem tanta coisa, tanta parafernália dentro dessas igrejas que dá dó. E tudo feito fora da direção e da liderança do Espírito Santo de Deus. Porquê? Porque eles nunca nasceram de novo e nunca viram o reino de Deus. Então, a primeira coisa que Yeshua fala, queres ver o reino de Deus? Quero, nasce de novo. E o que é nascer de novo? Bom, nascer da água e do Espírito, também já fiz um vídeo, está aí no meu canal, vocês também podem assistir o que é nascer da água e do Espírito. O Nicodemos pergunta, então, mas como é que é possível um homem velho nascer de novo? Será que eu posso ainda voltar ao ventre da minha mãe? E Yeshua olhou para ele e dificultou ainda mais a vida dele. E disse-lhe, no versículo 5, o Senhor Yeshua diz que se tu não nasceres da água e do Espírito, não podes entrar no reino de Deus. Veja, e isto é a base da minha mensagem neste vídeo. Primeiro, nascer de novo. Segundo, da água e do Espírito. Se não acontecer isso na vida de um crente, ele não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. E tem tanta gente aí enganada. Eu quero dizer para vocês, são milhões de evangélicos, milhões de religiosos, sorrindo,
achando que vão entrar no reino de Deus e não vão. Alguns diriam assim, mas como é que é possível? Porque afinal de contas, eles se converteram a Jesus. Afinal de contas, eles querem Jesus, eles têm a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles oram, sim. Mas falta-lhes uma coisa, o azeite. O óleo nas vasilhas das 10 virgens só estava em 5. As 10 eram virgens, ou seja, as 10 estavam esperando o noivo, ou seja, as 10 estavam se preparando para o casamento, as 10 se preservaram, mas só 5 tinham nascido da água e do Espírito, porque quem não nasceu da água e do Espírito jamais pode ter o óleo, o azeite. E desse azeite e desse óleo eu vou falar na porção 20 do Antigo Testamento, que começa exatamente por aí nesse azeite e nesse óleo que é necessário termos para entrarmos no reino de Deus. Enquanto nós andarmos na nossa velha natureza, falando de Jesus, por isso mesmo você vê tanto crente desviado, por isso você vê tanta gente caída, por isso você vê tanta gente fugindo do Evangelho, tanta gente se afastando dos homens de Deus, se afastando do povo de Deus. Eu mesmo posso falar da minha vida, mas não é o objetivo disso aqui. O que eu quero dizer para você é que quando alguém nasce de novo, esse alguém discerne bem todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Ninguém o entende. É o que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios. Aquele que nasce de novo entende, recebe uma unção, recebe uma visão, recebe algo que os outros não podem entender, e quando essa pessoa que nasceu de novo está falando com aqueles que não nasceram, há ali algo que não bate, não se cruza, porque aqueles que não nasceram de novo nunca vão entender aquele que nasceu de novo, porque o que nasceu de novo vê claramente o reino de Deus, sabe exatamente para onde está caminhando, sabe exatamente o que tem que fazer e jamais vai se afastar daquela linha que os outros balançam ao toque de vento que vem da direita e que vem da esquerda, balançam para todo lugar e nunca encontram o seu rumo. Porque não se firmam nas Escrituras, porque não leem as Escrituras, porque não conhecem a Bíblia, conhecem muito superficialmente. Leram meia dúzia de trechos, leram meia dúzia de cartas, de livros. A maioria deles só leu um pouquinho do Novo Testamento e nem sabem o Novo Testamento, não conhecem nada dele. Tenho tido essa prova tantas vezes, conversando com tanta gente. E quando eu faço 3 ou 4 perguntas, ficam envergonhados, baixam a cabeça e nunca mais querem conversar comigo. Aconteceu isso tantas vezes. Então, o que o Senhor Yeshua diz para você nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa madrugada, dependendo da hora em que você vai ver esse vídeo, é que se você não nascer de novo, não pode nunca ver o reino de Deus. E se não nascer da água e do Espírito, ou seja, se não se arrepender profundamente e mergulhar naquela água, tipificando, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, se você não mergulhar nesse batismo de Yeshua, que é o batismo da morte, tipificado nas águas, onde você mergulha a sua velha natureza e sai dali como se estivesse ressurgindo dos mortos com Yeshua, uma nova criatura, você jamais vai poder ver o reino de Deus. E se depois disso acontecer, não vier uma unção do alto para te preencher e te encher, e que você tenha a certeza que foi completamente transformado e que foi afastado dos desejos desse mundo e que nada mais desse mundo te interessa, e que você só quer entrar no reino de Deus e levar outros com você, então você não pode nunca entrar nesse reino. Veja, são várias coisas que são necessárias, mas a primeira delas, e como isso se faz, é joelho e oração. Buscando ao Senhor todos os dias da sua vida, até que você nasça de novo. Como o Senhor Jesus disse, batei, 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 e abrir-se-vos-á. Se os pais sabem dar aos seus filhos coisas boas sendo maus, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E é através desse Espírito Santo, que é muito fácil falar dele, é muito fácil dizer o Espírito Santo está comigo, eu estou cheio do Espírito Santo, mas é difícil mesmo é mostrar as obras do Espírito Santo na sua própria vida. As obras do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, com unção quando Deus te usa para abençoar outras pessoas. Isso é que é
muito difícil. Fácil demais dizer, eu sou um homem de Deus. Difícil demais provar que você é um homem e uma mulher de Deus. Faça as suas perguntas, coloque as suas dúvidas e veja, se você tiver amigos e inimigos, compartilhe esse vídeo, dê o seu like. Se você gosta, dê o seu like. Se você não gostou, dislike, mas faça alguma coisa. E faça os seus comentários, faça as suas perguntas, tire as suas dúvidas. Eu colocarei com todo o prazer vídeos esclarecedores para dúvidas de qualquer um e estarei à sua disposição. Visite o nosso site, onde você tem muita informação também, onde tem muitos... abra lá o meu blog, os livros, eu escrevi alguns livros que podem ser bastante interessantes para você, sobretudo esse Roma ou Jerusalém, eu creio. E tem um que é quase que a minha autobiografia, que é A Última Semana no Deserto, 200 e poucas páginas de livro, que eu aconselho vivamente, onde tem toda a minha história, toda a minha trajetória com antes e depois do Messias Yeshua, de eu ter-me convertido a Deus. Também pode colocar, envie para o meu Instagram vídeos que você queira que eu comente, vídeos de alguém, de algum pastor que falou alguma coisa que possa contrariar o que eu falo, ou que tenha parecido para você um absurdo, ou que você esteja perfeitamente convencido que aquilo seja verdade e que eu aqui falo outra coisa. Se você quiser, envie esses vídeos e eu vou comentar para você aquilo que as Escrituras falam em relação a tudo isso. Tudo bem? Então é isso, creio que não tenho mais nada para dizer neste vídeo. Nos veremos no próximo, se Deus quiser. Shalom e seja feliz. Nasça de novo, veja e entre no reino de Deus.